Bom dia, estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Hoje é domingo, dia 14 de junho de 2020. E eu convidarei os irmãos agora a passar um tempo meditando na palavra de Deus e vamos estudar um assunto interessante nesta manhã. Mas antes vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse dia, obrigado, ó Pai, por esta manhã e rogamos tuas bênçãos sobre tua palavra. Ó Senhor, que possamos compreendê-la e exercitá-la em nossas vidas. Oramos a Ti, ó Pai, para que nós possamos com paciência aguardar o tempo do Senhor, a fim de que como igreja nos reunimos novamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje na Escola Bíblica Dominical é sobre o Corpus Christi. A Escola Bíblica, ela tem como propósito estudar a Bíblia e temas que estão relacionados à fé cristã. E na quinta-feira, dia 11 de junho, foi celebrado o feriado de Corpus Christi. Acho que mesmo sem ter muito estudo do latim, nós sabemos que essa palavra, Corpus Christi, traduzida para o português, significa o corpo de Cristo. Mas o que realmente significa o corpo de Cristo? Ou Corpus Christi? Por que existe esse feriado? Por que a Igreja Católica Romana queria colocar uma data? Qual era o propósito da Igreja Católica Romana em estabelecer uma data para lembrar este dia? As datas católicas, as datas religiosas, elas não são colocadas aleatoriamente, sempre tem um fundo por trás. Nós vamos fazer aqui um exercício de história para entender um pouco a respeito disso. O feriado do Corpus Christi ele foi introduzido no calendário pelo Papa Urbano IV em 1264. Essa data foi colocada para ser celebrada na quinta-feira após. Então, todo o Corpus Christi cai numa quinta-feira. Então, ela acontece na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. E esse domingo da Santíssima Trindade, por sua vez, ocorre no domingo seguinte ao dia de Pentecostes. Então, você tem o dia de Pentecostes. Domingo seguinte ao dia de Pentecostes celebra a Santíssima Trindade e quinta-feira após o dia da Santíssima Trindade celebra-se o Corpus Christi. Segundo a tradição, o Corpus Christi, ele na verdade surgiu em função de visões de uma freira chamada Juliana de Montcornillon. Essas visões, essa freira Juliana, ela nasceu em Retines, perto de Liège, ou Liège, é francês, né? Na Bélgica, em 1192. Ela ficou órfã muito pequena e ela então foi educada pelas freiras agostinianas, lá nesse Monte Cornillon. Com 17 anos, ela começou a ter visões. E nessas visões, ela via uma lua cheia com manchas escuras. A igreja interpretou essa mensagem como sendo a ausência de uma festa para a Eucaristia no calendário litúrgico da Igreja Romana. E Eucaristia é justamente o sacramento católico que, através das palavras do padre, promove a transubstanciação. Em 1230, Juliana ela confidenciou esse segredo ao arcediago de Liège, que 31 anos depois se tornou o Papa Urbano IV. Então ela segredou isto que ela ouviu, que ela viu, né, nas suas visões, aquele homem que futuramente seria o Papa Urbano IV. E a confirmação da intenção da festa veio com um milagre, segundo a Igreja Católica Romana, que aconteceu em Bolsena, na Itália, em 1263 ou 1264. Qual foi o milagre que aconteceu nessa data? Um sacerdote celebrando a missa teve dúvidas sobre a veracidade da transubstanciação. E acreditava-se que, em seguida, sangue tenha corrido da hóstia no momento que o sacerdote partiu a hóstia. Então, ele tinha dúvidas se na Eucaristia acontecia, nós vamos ver depois o que é transubstanciação. Então, ele tinha dúvidas que na Eucaristia
aquela hóstia se transformava de fato no corpo de Jesus Cristo. E nessa dúvida, ao partir a hóstia, segundo relatam, começou a verter sangue desta hóstia. Hoje, uma mancha de sangue existe no altar da mesa. Hoje, uma mancha de sangue existente no altar da mesma igreja é atribuída a esse momento. Então, existe lá uma mancha de sangue de 1263 ou 1264. Até hoje, há uma mancha de sangue existente no altar desta igreja e atribui essa mancha de sangue a este momento, quando esse sacerdote, ao partir a hóstia começou a verter sangue. Tudo porque ele tinha dúvidas sobre a veracidade da transubstanciação. Mas o que é transubstanciação? Essa palavra significa que a hóstia literalmente se transforma no corpo de Cristo e o vinho literalmente se transforma no sangue de Cristo. Então, em toda a missa, em todos os templos de todo o mundo, quando o sacerdote celebra a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo se fazem presente, e isso não é uma metáfora ou uma espiritualização, mas é algo tratado pela Igreja Romana como literal. Toda missa celebrada no momento da Eucaristia, a hóstia se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você já participou da Eucaristia, você, então, segundo a Igreja Católica Romana, você comeu e bebeu do sangue de Jesus Cristo. Mas aí surge uma pergunta. É isso mesmo? Na missa ou na ceia, quando comemos um pedaço de pão e bebemos um cálice de vinho, estamos comendo e bebendo o sangue de Cristo? O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Note que nós temos que colocar todas as nossas impressões à base das Escrituras e não no meio de sonhos e visões que possamos ter. Mas primeiro vamos ver o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia não ensina. Vamos ver primeiro o que a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina que a ceia do Senhor é a transubstanciação. E aqui eu vou adiantar algo que nós vamos ver daqui a pouco. Ela não é. A Bíblia não ensina que a ceia do Senhor é a transubstanciação, nem mesmo a consubstanciação. Nós já vimos que a transubstanciação é quando o pão ou a hóstia se transforma literalmente no corpo de Jesus Cristo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus Cristo. Mas aí então surgiu a consubstanciação. A consubstanciação significa que o pão e vinho não se transformam no corpo e sangue de Cristo, mas contém o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então notem a diferença. Transubstanciação diz que pão e vinho transformam-se em corpo e sangue de Cristo. A consubstanciação ensina que pão e vinho contém. Por isso a palavra consubstanciação. Consubstância, então contém. E existem igrejas ditas evangélicas que ensinam a consubstanciação. A principal delas é a Igreja Luterana. Justamente Lutero, quando iniciou a Reforma Protestante, ele ainda manteve algum ranço católico e, embora não entendendo que transubstanciação fosse algo verdadeiro, ele ali fez um meio de campo e criou o que se chama então consubstanciação. O corpo e o sangue de Jesus Cristo elas contém na hóstia ou no pão e no cálice. O ensino da consubstanciação surgiu justamente então, como eu disse, na oposição ao ensino católico da transubstanciação. De novo, para ficar bem gravado aí, a transubstanciação diz que pão e vinho deixam de existir e que agora você tem em suas mãos a carne e o sangue de Jesus Cristo. Então, o sangue e a carne de Jesus Cristo continua a perecer todas as vezes que você toma da Eucaristia. Martinho Lutero, então, achou isso absurdo,
porque se há algo de todas as características de pão e vinho existem no corpo e no sangue de Jesus Cristo, e então ainda não é pão e vinho. Ou seja, o que ele está ligando é o seguinte: se o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus, mas ainda se mantém como pão e vinho, algo está errado. Se fosse dito que é um símbolo, então tudo bem. E como de fato nós vamos ver, simboliza o corpo e o sangue. Mas dizer que literalmente se transforma em pão e vinho, mas depois do padre dar as bênçãos sobre a hóstia e o vinho, ele se mantém ainda hóstia e vinho, então alguma coisa está errada. Então Martinho Lutero, para resolver a questão, ele entendeu que as frases do Senhor Jesus Cristo, isto é meu corpo e isto é meu sangue, como o significado de que o corpo se junta ao pão e o sangue se junta ao vinho. O pão e o vinho continuam lá, literalmente, mas agora tem dentro dele a carne e o sangue de Jesus. Então, note a diferença sutil. Um diz que, literalmente, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Jesus, e o outro diz que não se transforma, mas lá dentro está o corpo e o sangue de Jesus. Esse é um ranço que Martinho Lutero trazia ainda da Igreja Católica. Na época da Reforma Protestante, o desacordo acerca do real significado foi uma das causas do rompimento da relação entre Lutero e Zwinglio. E ainda hoje no meio cristão permanece dividido acerca do modo como a ceia do Senhor deve ser entendida, tanto no tocante à natureza, como no que diz respeito aos efeitos que produz sobre os que participam dela. Então nós vemos que basicamente existem esses dois pensamentos, a transubstanciação e a consubstanciação. J.C. Ryle é um irmão que escreveu vários comentários bíblicos, e ele fala sobre esse assunto, e ele comenta no seu comentário de Lucas o seguinte, abre aspas: devemos observar nesses versículos que o principal objetivo da ceia do Senhor é recordar ao crente a morte de Cristo em favor dos pecadores. Ao instituir a ceia, Jesus claramente disse aos discípulos que deveriam realizá-la em memória dele. Em outras palavras, a ceia do Senhor não é um sacrifício, é uma ordenança eminentemente comemorativa. Existe uma terceira via. Então, Ryle diz que aquilo que se ensinava na Igreja Católica é totalmente equivocado. E o que Lutero ensina também é equivocado. E ele diz aqui, os discípulos deveriam realizá-la em memória do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ler o texto, nós não lemos ainda a palavra de Deus nesta manhã, mas nós vamos ler daqui a pouco esse texto. Mas existe uma outra via, uma terceira via. E essa via é adotada por muitas igrejas reformadas, igrejas calvinistas. Calvino ensinava que a presença espiritual do Senhor Jesus Cristo se fazia presente na celebração da ceia. Então note, não é o corpo literal, não é o sangue literal, não contém o corpo, não contém o vinho, mas existe uma presença espiritual do Senhor Jesus na celebração da ceia. Para Calvino, o corpo de Cristo não está presente fisicamente, mas espiritualmente. O sangue de Cristo não está presente fisicamente, mas espiritualmente. E esse entendimento de Calvino foi ensinado e explicado no Catecismo de Westminster, famoso livro da Confissão da Fé Reformada. Mas só que nem mesmo Jesus, nem o apóstolo Paulo falam de presença espiritual na celebração da ceia do Senhor. Então Calvino, que muitos aí adotam como o paladino das verdades bíblicas, também erra ao interpretar o ensinamento da ceia do Senhor. Como diz nosso querido irmão Darcy, da Missão Brasileira Messiânica, entre o primeiro JC, Jesus Cristo, e o segundo JC, João Calvino, fiquemos com o primeiro. Um parênteses aqui, existe muita devoção a João Calvino, mas precisamos ler o que ele escreveu, o que ele ensinou e comparar com as Escrituras.
e fiquemos com as Escrituras. Então, Calvino diz que na celebração da ceia, o corpo e o sangue de Jesus estão ali espiritualmente representados. Mas então, se não é transubstanciação, se não é consubstanciação, se não é, como Calvino ensina, uma maneira espiritual, a presença espiritual de Cristo está ali, né? O João Calvino, ele diz que a presença espiritual das virtudes de Cristo estão ali presentes. Então, qual que é a posição correta a respeito da ceia do Senhor? Temos um quarto entendimento, que é o entendimento que nós temos e nós ensinamos, quando celebramos a ceia do Senhor, nós sempre lembramos dela para os irmãos. A Bíblia ensina que a celebração da ceia nada mais é do que um memorial. Agora, quando eu digo nada mais é, eu não estou diminuindo o seu valor. Com isso eu quero dizer que não existe nada místico na sua celebração. Vamos ler os textos dos evangelhos, num dos evangelhos e também a carta do apóstolo Paulo. Vamos abrir em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, texto muito conhecido que fala a respeito da celebração da ceia. O Senhor estava celebrando a Páscoa dos judeus com seus discípulos e naquele momento ele fala que desejou comer aquela última Páscoa com eles, no versículo 15 de Lucas 22, e ali no meio da celebração da Páscoa ele instituiu o que nós chamamos da ceia do Senhor. Então, Lucas 22, versículo 19 até o 23. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Agora vamos lá para 1 Coríntios, também é um texto que nós lembramos sempre na ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Percebam a mesma palavra usada tanto em Lucas como em 1 Coríntios? Em memória de mim? O pastor Marcos Granconato, também muitos irmãos conhecem ele. Ele é pastor da Igreja Batista Redenção, lá em São Paulo. Ele comenta sobre o assunto e ele diz o seguinte, palavras do pastor Marcos, abre aspas: O memorialismo bíblico, porém, não é do tipo que despreza as realidades espirituais ligadas à ceia. Na verdade, um enunciado que leve realmente em conta a totalidade da evidência neotestamentária deve afirmar que a ceia do Senhor é um memorial que recorda o sacrifício de Cristo. Memorial este celebrado em meio a uma realidade espiritual que transcende a experiência regular da igreja, à medida que proporciona aos crentes uma cumplicidade mais plena com o próprio Senhor presente de forma intensa no momento da celebração. Ora, é evidente que desfrutar de uma cerimônia assim provocará transformações nos participantes mais do que meras recordações. Então, o que o pastor Marcos está querendo dizer é que na celebração da ceia existe um memorial e está realmente ali, de fato, uma esfera espiritual envolvida. Há uma esfera espiritual envolvendo esse momento. Não que o Senhor Jesus Cristo está
no pão ou no vinho, ou que ele se transformou em pão, o seu corpo, o pão se transformou no corpo de Cristo, o vinho se transformou no sangue de Cristo. Mas ao relembrarmos, ao memorizarmos, ao celebrarmos de maneira que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós estamos ali então numa esfera espiritual. Nós recordamos o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Tanto é que o apóstolo Paulo nos faz lembrar disto. Então, esse é o sentido correto da celebração da ceia do Senhor. Nós recordamos a sua morte na cruz do Calvário. Na ceia do Senhor, nós lembramos do seu sacrifício por amor a nós. Somos lembrados de que o preço pago foi muito alto. Então, existe uma esfera espiritual ali. Hebreus nos fala que não foi sangue de bode ou touro. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 4 ao 14. Hebreus 10, 4 e 14. Presta atenção nesse texto que diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitasse, coisa que se oferece segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O escritor então aqui nos chama a atenção ao fato de que o sacrifício de animais eram realizados, mas precisavam ser constantemente refeitos. Os sacrifícios de animais precisavam ser realizados constantemente. E desta forma, o valor desse sacrifício era temporário. Já o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, conforme lemos aqui, ele é permanente. Como nós acabamos de ler, de uma vez por todas, versículo 10. A oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E ele explica então que o serviço sacerdote tinha que ser refeito, não era uma única vez, ele tinha que fazer várias vezes, versículo 11. Depois no 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. E 14, porque com uma única oferta. Então, o sacrifício de Jesus Cristo foi uma única vez. Então, o sangue de bode ou touro não tem valor para remir o homem dos seus pecados. O apóstolo Pedro, ele diz também que não foi nem com ouro ou nem com prata, mas o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Então, quando eu leio esse texto, eu sempre me lembro que ouro e prata tem valor só para o ser humano. Para Deus, ouro e prata não tem valor algum. Ouro e prata foram criados por Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós iremos pisar em ruas de ouro. E para que serve o ouro no céu? Para virar pavimentação, para virar pavimento, para virar ruas.
Aqui na nossa vida, né, na terra, as ruas elas são pavimentadas com, nós chamamos de asfalto, que é o piche. Você sabia que essas ruas de asfalto são feitas do resíduo do petróleo? Ou o que sobra do petróleo vira asfalto? O asfalto é o resíduo que sobra após a vaporização de todos os outros componentes que estavam presentes no petróleo. Ou seja, o asfalto é o resto do que restou do petróleo. Você acha que o ouro que Deus pavimentará as ruas da Nova Jerusalém teria algum valor para nos salvar? Pedro fala que não tem valor algum. Então, ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós somos lembrados do valor inestimável pelo qual fomos comprados. Por isso, nós não devemos subestimar a ceia do Senhor, nem supervalorizá-la ao ponto de pensar que ela tem poder para salvar. A ceia do Senhor não salva uma pessoa, quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Então nós não devemos nem supervalorizar, nem subestimar. Quando Paulo menciona aqui em 1 Coríntios 11 a observância correta da ceia do Senhor, ele explica que ao celebrá-la, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo. Para os que estão assistindo e que não são crentes, a ceia do Senhor é a pregação do Evangelho sem palavras, porque ali eles estão vendo nós lembrarmos que Cristo foi oferecido na cruz, o seu corpo foi pendurado na cruz do madeiro e o seu sangue foi vertido pelos nossos pecados. Sempre que tomamos, estamos anunciando a morte de Jesus Cristo. Mas não é apenas isto. Paulo acrescenta aquilo que Jesus disse aos discípulos lá em Mateus 26, 29, quando o Senhor Jesus Cristo disse: não beberei desse fruto da vide até o dia em que beba de novo convosco no reino do Pai. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: eu, Jesus Cristo, não beberei mais desse fruto, não beberei mais do vinho, até o dia em que vocês estarão comigo no reino do meu Pai. Ou seja, até o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Toda vez que nós nos reunimos ao redor da mesa, tendo o pão e o vinho como elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, estamos lembrando que Ele morreu por nós e que Ele voltará para que possamos estar para sempre com Ele. Paulo diz aqui, até que Ele venha, nós celebramos, nós lembramos a ceia do Senhor toda vez. E haverá um dia em que não mais celebraremos, porque estaremos com Ele para sempre. Por isso a ceia é um memorial. Não é transubstanciação, não é consubstanciação, e não é, como Calvino diz, a presença espiritual do Senhor Jesus Cristo nos elementos. O Senhor Jesus Cristo está presente no culto. Ele mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então, o Senhor Jesus Cristo está presente conosco, mas não de maneira literal ou espiritual nos elementos. O pão continua pão, o vinho continua vinho, mas nós lembramos naquele pão que o corpo de Cristo foi pendurado no madeiro. Ao tomarmos o vinho, nós lembramos que o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Então, ao longo da história, coisas foram sendo acrescentadas e começaram a ser vistas como santas pela igreja. Na época só tinha a Igreja Católica Romana, né? 1260 e 1274, quando foi instituído, né? Que nós vimos aqui a data da instituição do Corpus Christi pelo Papa Urbano IV. Nós vimos aqui que foi em 1263, 64, foi quando o padre viu a hóstia verter sangue. Então, nessa época só existia a Igreja Católica Romana. E não foi apenas a instituição do Corpus Christi que a Igreja, ela, ao longo da história, inventou. Ela inventou outras coisas também. E coisas que são vistas como santas, mas que não passam de heresias. Meu intuito não é ofender, caso alguém
assista essa mensagem e seja católico, o meu intuito não é ofender você que observa as celebrações da Igreja Católica, mas apenas estou mostrando que no caso do Corpus Christi e de outras tradições humanas, elas foram acrescentadas sem ter respaldo bíblico. Uma jovem de 17 anos, Freira Juliana, teve uma visão ali da lua escurecer e eles entenderam que isso era algum sinal que tinha a ver com a Eucaristia. E um padre ali, ao cortar a hóstia, ao partir a hóstia, diz que derramou sangue, saiu sangue da hóstia, então entenderam que ali então o corpo de Cristo estava presente. O corpo de Cristo foi transformado, a hóstia transformou no corpo de Cristo. Então nós temos que fazer o seguinte: comparar as tradições com a palavra de Deus. E assim como eu disse de Calvino, que entre o que Calvino ensinou e o que a Bíblia ensina, nós devemos ficar com o que a palavra de Deus ensina. Espero que você reconheça o verdadeiro valor do corpo e do sangue de Jesus Cristo em sua vida. Pois que Jesus sofreu as chicotadas no corpo, os cravos nas mãos e nos pés, o seu corpo pendurado no madeiro. Ele derramou o seu sangue por amor a você, por amor a mim. Então que você entenda essa verdade, depositando a fé que salva em Jesus Cristo. Então o Corpus Christi é isto. É o corpo de Cristo sendo transformado da hóstia em corpo e o sangue do vinho se tornando sangue, literalmente. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Eu espero que essa lição da Escola Dominical possa ter te dado uma melhor compreensão do que é não apenas Corpus Christi, mas qual é o entendimento que a Igreja Católica Romana tem sobre a transubstanciação, que não é bíblico, não tem respaldo bíblico para dizer isso, porque quando o Senhor Jesus Cristo disse: "Este é meu corpo, isso é meu sangue, fazer isso em memória de mim", o Senhor Jesus Cristo estava instituindo um memorial, nós lembramos da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu espero que você possa compreender, acima de tudo, que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue, teve seu corpo pendurado no madeiro para te salvar. E ao celebrarmos a ceia, ao tomarmos da ceia, possamos louvar a Deus por seu tão grande amor para conosco, por ter derramado o seu sangue por nós pecadores. Vamos orar. Senhor, te louvamos por esta manhã de domingo e queremos ser gratos a Ti por Tua palavra. Ó Pai, pelo Teu grande amor para conosco, ao ponto de ter enviado Jesus Cristo, Seu Filho Cordeiro, sem mancha, sem pecado, e derramar Seu sangue na cruz do Calvário. E por amor e misericórdia a nós, ó Pai, que temos a mente tão falha e que possivelmente ao longo do tempo esqueceríamos do valor dessa obra, o Senhor nos deixou esse memorial para que por meio dela, da celebração da ceia, pudéssemos recordar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Te louvamos, exaltamos e, como o apóstolo Paulo fala, queremos celebrá-la até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Ó Senhor, que esse dia esteja próximo. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.